Existem inúmeros locais arqueológicos em todo o planeta que ainda permanecem sem uma explicação, e as pirâmides encontradas por todo o mundo são um ótimo exemplo disso. Por serem consideradas um dos talismãs mais fortes da Terra, as pirâmides foram construídas em numerosas culturas antigas. Elas serviram como símbolos do poder espiritual, da vida eterna e da energia cósmica. Os símbolos, em geral, são frutos de quase todas as culturas e são usados para refletir uma realidade de ordem superior, visando transcender a diversidade do mundo existencial ou externo para alcançar a universalidade, a unidade do mundo essencial ou interior. Em uma pirâmide, a forma quadrangular simboliza a base terrestre e as bordas e os lados convergem para um único ponto. Este ponto simboliza o princípio ou a unidade primordial da qual a manifestação do nosso mundo circundante está irradiando. O símbolo da geometria sagrada, o Sri Yantra, é composto por 9 triângulos sobrepostos que criam um total de 43 triângulos menores e, segundo o hinduísmo, esse símbolo é a expressão visual da palavra Om, que é considerada como o som cósmico. Durante anos, a humanidade ficou fascinada com as grandes pirâmides do Egito. Essas estruturas não são encontradas apenas no Egito, mas estão espalhadas por todo o mundo e foram supostamente construídas por civilizações que não tiveram absolutamente nenhum contato entre si e percorreram a Terra em diferentes períodos da história humana. Muitos teorizam que os humanos receberam ajuda de outros mundos para criá-las ou que algum conhecimento divino ou inspiração foi o que tornou o feito possível. As pirâmides egípcias mais famosas são as encontradas em Gizé, nos arredores da cidade do Cairo. Para os egípcios antigos, as pirâmides representavam o monte primordial do qual a Terra foi criada. Embora seja comumente aceito que as pirâmides eram monumentos funerários, há um desacordo contínuo sobre os princípios teológicos específicos que poderiam ter dado origem a elas. Uma sugestão é que elas foram projetadas como um tipo de máquina de ressurreição. Devido ao seu alinhamento preciso com as estrelas, muitos pesquisadores especulam que as grandes pirâmides podem ter sido também algum tipo de observatório. Outros acreditam que elas foram usadas para armazenar tesouros. Porém, estudos científicos recentes descobriram que as pirâmides têm um propósito muito diferente, pois elas agem como uma máquina de movimento perpétuo que pode armazenar energia eletromagnética. A vida está cheia de mistérios estranhos e descobertas metafísicas que estão sendo feitas todos os dias. Em algumas culturas, as pirâmides simbolizam algo espiritual, onde a sua base representa o corpo físico, os lados a jornada da vida e a ponta simboliza a união com o poder superior. A profundidade do simbolismo e do mistério em torno das pirâmides fez com que vários livros fossem escritos sobre os seus possíveis propósitos metafísicos. Embora as pirâmides no Egito sejam conhecidas há muito tempo, os pesquisadores têm muito pouco conhecimento científico sobre as suas propriedades físicas. Em 1842, Carl Richard Lepsius, um egiptólogo, linguista e bibliotecário alemão, produziu a primeira lista moderna das pirâmides do Egito, agora conhecida como a Lista de Pirâmides de Lepsius, na qual ele listou 67 pirâmides. Desde então, muitas outras foram descobertas, mas não somente no Egito. Em 2005, uma equipe de cientistas descobriu um complexo gigante de pirâmides com 11 estruturas na Bósnia
e uma das estruturas é até maior do que a Grande Pirâmide do Egito e parece ser a maior estrutura de pedra na forma de pirâmide no planeta, com uma altura de cerca de 236 metros. A datação através de radiocarbono, que foi conduzida pelo Instituto de Física e Tecnologia da Universidade de Silesia, na Polônia, indicou que as pirâmides no local foram construídas bem antes de 10 mil anos atrás, o que as tornam as pirâmides mais antigas do mundo. Isso significa que a sua construção pode ter acontecido bem antes das pirâmides do Egito Antigo ou talvez simultaneamente. Um estudo recente publicado sobre a Grande Pirâmide de Gizé sugere que essa estrutura também pode ter a sua própria fonte de energia. Os pesquisadores descobriram que, devido à sua forma, a Grande Pirâmide de Gizé pode concentrar energia eletrônica e magnética, como ondas de rádio, por exemplo, em suas câmaras internas e abaixo de sua base. De acordo com a versão aceita da história, as 3 grandes pirâmides do Planalto de Gizé foram construídas por exércitos de escravos hebreus para a glória dos faraós do Egito. Essa ideia foi apresentada ao mundo através da visita ao Egito pelo historiador grego do século V, Heródoto. Ele alegou que as pirâmides foram construídas por equipes de 100 mil homens que eram mudadas a cada poucos meses durante um período de 20 anos. O fato é que não há evidências desse tipo de mão de obra na 4ª dinastia do Egito por quase 8 mil quilômetros ao redor. As pirâmides eram supostamente monumentos para os faraós, túmulos para a preservação dos corpos para uma existência após a morte, assim como espaços para guardar tesouros. Porém, ainda nenhum corpo ou tesouro foi encontrado dentro dessas estruturas. Richard William Howard Weiss, um oficial britânico, político e antropólogo, ficou famoso através de sua pesquisa nas pirâmides de Gizé em 1837. Depois de usar explosivos para abrir as câmaras trancadas, ele pôde verificar que as câmeras estavam vazias. Alguns visitantes, incluindo o imperador Napoleão Bonaparte, experimentaram estranhas visões e distorções ambientais enquanto estavam dentro da Grande Pirâmide, particularmente dentro da Câmara do Rei. Os primeiros experimentos científicos modernos indicaram que as pedras espirituais da Câmara do Rei pareciam gerar um campo elétrico. Tem sido sugerido que a pirâmide, por causa de seus blocos de granito, pode transmitir e receber sinais de rádio e micro-ondas, e alguns acreditam que ela libera energia em um ápice emanante, e isto significa que espirais de energia saem do topo com uma estrutura em forma de um círculo que se alarga enquanto permeia a atmosfera. O ex-consultor da NASA, Richard Hoagland, afirma que a areia radioativa foi encontrada em uma câmara atrás da Câmara da Rainha, o que pode explicar tanto as estranhas experiências de Napoleão como as leituras anômalas de radioatividade dadas pela pirâmide. Também pode ser constatado que o topo da estrutura é 1000 anos mais velho que a sua base. Isso levou algumas pessoas a especularem que a pirâmide foi construída de cabeça para baixo no meio do ar por tecnologia extraterrestre. A Grande Pirâmide foi o maior empreendimento em toda a história da humanidade. Embora os egípcios tenham deixado cerca de 3 mil anos de história escrita e pictórica, cobrindo praticamente tudo o que aconteceu em sua cultura, no entanto, nada foi documentado sobre a construção das pirâmides. A razão para isso pode ter sido que as pirâmides eram tanto um mistério para os antigos egípcios quanto elas são para nós. Há de fato provas documentais a partir das tabuletas de barro sumérias desenterradas na Grande Biblioteca Histórica de Nínive que a Grande Pirâmide era conhecida pelos sumérios há mais de 10 mil anos atrás, 6 mil anos antes do nascimento do primeiro faraó do Egito.
As pirâmides foram também construídas na direção do verdadeiro norte, supostamente em um momento em que tais cálculos não poderiam ter sido possíveis. Ligada a essa ideia de poder localizar o norte magnético do planeta, está a noção de que a Terra é redonda, um fato que geralmente não é aceito até os últimos séculos e que alguns ainda contestam até hoje. A Grande Pirâmide está posicionada exatamente nas linhas de latitude e longitude que contém mais terra e menos mar do que qualquer outro lugar do planeta, bem como no centro geográfico da Terra. Da mesma forma, o maior meridiano da Terra, que divide os continentes e os oceanos em duas metades exatamente iguais, estendendo-se através da Ásia, África, Europa e Antártica, também atravessa as pirâmides. Este fato sozinho sugere que os construtores também sabiam muito sobre a geografia do nosso planeta. Uma vez que a Terra tem área suficiente para fornecer 3 bilhões de locais possíveis para a construção das pirâmides, as chances delas terem sido construídas por acaso neste local são de 1 para 3 bilhões. É importante salientar que a capacidade de computar a longitude não estava disponível para cartógrafos e geógrafos até o século XVIII. Sem uma compreensão da longitude, seria excepcionalmente difícil ser capaz de identificar o tamanho, a forma e os mapeamentos relativos das massas e dos mares do planeta. As pedras do revestimento das pirâmides eram tão brilhantes que podiam ser vistas das montanhas de Israel a centenas de quilômetros de distância. As pedras da superfície externa estão cortadas dentro de um ângulo de 0,26 milímetros e quase perfeito em todos os 6 lados. Essas pedras foram colocadas juntas com uma diferença entre elas de apenas 0,51 milímetros e a tecnologia moderna não é capaz de colocar pedras de 20 toneladas lado a lado com essa precisão. Há evidências, entretanto, de que o desenho das pirâmides de Gizé podem incorporar os seguintes fundamentos da matemática e da geometria, como a proporção áurea, que aparece em toda a natureza, a circunferência de um círculo em relação ao seu diâmetro e o teorema de Pitágoras. A razão entre a circunferência e a altura da Grande Pirâmide é igual ao valor de π de 3,14. Em outras palavras, as proporções dessa pirâmide estão a poucos centímetros de uma pirâmide baseada na proporção áurea. Em uma escala astronômica mais alta, a Grande Pirâmide contém o diâmetro da Terra e da Lua. A base da Grande Pirâmide encontra-se na escala de 1 para 43.200, que é uma representação matemática do hemisfério norte. Quando a altura da Grande Pirâmide é multiplicada por 43.200, obtemos o circuito polar da Terra. E quando medimos a circunferência da Grande Pirâmide e a multiplicamos por 43.200, obtemos o circuito equatorial da Terra. Portanto, a Grande Pirâmide, seja de forma aleatória ou planejada, reflete as dimensões do nosso planeta. 43.200 não é um valor aleatório e está relacionado com um fenômeno astronômico chamado de precessão ou deslocamento dos equinócios do nosso sistema solar ao redor do Sol central das Pleiades. Esses pontos são deslocados em um espaço de 1 a cada 72 anos e mudam muito lentamente o ponto quando as estrelas estão no horizonte. Tudo isso levou muitos a verem as pirâmides, particularmente a Grande Pirâmide, como sendo construídas por visitantes de outro planeta, uma vez que esses conhecimentos não estavam disponíveis para o homem da Idade da Pedra. Esses fatos indicam que quem as construiu conhecia bem o planeta, a duração do ano, o raio de curvatura, as técnicas de medição padrão, a altura média dos continentes e o centro da massa terrestre. Além disso, eles foram capazes de construir algo que ainda não podemos reproduzir. Graham Hancock, um escritor e pesquisador britânico,
pôde verificar que as posições das 3 grandes pirâmides estão alinhadas com as 3 estrelas no cinturão da constelação de Órion. Hoje, os pesquisadores têm conseguido usar programações de computadores sofisticadas capazes de traçar as mudanças induzidas por recessão nas declinações de todas as estrelas visíveis no céu em qualquer parte do mundo e em qualquer período de tempo. Pesquisas demonstraram que as pirâmides de Gizé e o cinturão de Órion estavam alinhadas em todas as épocas, exceto em 10.450 a.C. A precessão axial da Terra ocorre em um ciclo a cada 26.000 anos e este é um fenômeno que altera a declinação de todas as estrelas visíveis da Terra. Desta forma, a transição do meridiano que leva as estrelas do cinturão de Órion a descer para um ponto mais baixo por cerca de 3.000 anos foi registrado pela última vez em 10.450 a.C. À medida que os outros 13.000 anos se passam, as estrelas do cinturão de Órion se elevam muito lentamente até que estejam a 58 graus novamente, então durante os próximos 13.000 anos a constelação cai gradualmente. As pirâmides em todo o mundo são representações de algo que ainda temos que entender, algo sobrenatural, espiritual, metafísico e à frente do nosso tempo, mas também um vislumbre do nosso passado. Não sabemos ao certo quem as construiu, como elas foram construídas e por que foram construídas, mas está claro que o avanço metafísico, espiritual e de alto nível tecnológico está provavelmente envolvido com a sua existência. Em muitas culturas, a pirâmide simboliza uma consciência de maior força e energia. No nível espiritual, a pirâmide é um símbolo da integração do ego e da alma. A base da pirâmide representa o corpo, os lados os aspectos espirituais e a ponta simboliza a união harmoniosa do humano com o eu superior. Os 3 lados de um triângulo equilátero referem-se à trindade da mente universal, a criação, a preservação e a transformação. Esse aspecto trinário da grande consciência também pode ser visto na analogia da jornada de um buscador. Há o ponto de partida, que representa o seu nascimento na questão da criação, há então a longa jornada da evolução e da descoberta interior, finalmente terminando na realização do buscador de sua verdadeira identidade. Nesse ponto, o buscador perde a sua identidade e se submerge em uma consciência divina original. Esses aspectos estão simbolizados perfeitamente em um triângulo equilateral que reflete uma simetria perfeita. Dentro das 3 linhas de um triângulo, há a área interior. Assim, podemos dizer que a unidade quer dizer o 1 está nos 3 e os 3 abrangem o 1. Como os pontos em uma bússola, a forma geométrica de uma pirâmide foi escolhida para refletir os 4 aspectos subjacentes da unidade divina, pois uma pirâmide tem 4 faces, quer dizer, 4 triângulos equiláteros que manifestam a natureza cósmica da consciência de 3 em 1 e de 1 em 3. Em analogia, os 4 elementos terra, ar, fogo e água também são representados através do uso de triângulos e cada elemento tem o seu próprio significado. O poder de uma pirâmide se expressa em sua habilidade de canalizar ou coletar energia dos reinos mais elevados das estrelas, dos planetas e do universo e de entregá-la à Terra. O fundo da pirâmide representa uma fundação sólida e terrestre, enquanto o topo representa a capacidade de alcançar os reinos mais elevados da consciência. Chegar ao topo consiste em retornar a um único ponto através de uma reintegração com a grande consciência a partir de um estado individual para um estado universal que é comum a todos nós. A ascensão significa realizar a integração perfeita dos mundos humano e divino e tornar-se dessa maneira um ser universal.
O simbolismo da pirâmide nos ajuda a nos mover em direção à verdade comum a todas as manifestações do princípio criativo da consciência acessíveis a todos nós. Explorando a verdadeira natureza da realidade e da história dos seres humanos, chegaremos a uma compreensão mais profunda não apenas de nós mesmos, mas do que somos capazes e de como podemos viver neste planeta de uma forma mais próspera e pacífica. A humanidade está passando por um processo de despertar. Estamos testemunhando uma mudança maciça neste planeta que podemos sentir, mas que não podemos perceber totalmente no dia a dia, a menos que prestemos atenção. Essa mudança está ocorrendo de uma forma tão profunda que ela irá reestruturar completamente a nossa realidade. Obrigada por assistir. Não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.